Fala, povo, grande abraço. O seguinte, você que vai trabalhar fazendo manutenção eletrônica, fazendo reparo, conserto, projeto, não importa. Você que tem que tomar consciência, desde lá do início, que eu comecei a explicar para vocês, sobre um aspecto muito importante no funcionamento de um circuito eletrônico, que é a chamada queda de tensão. A queda de tensão, ela sempre vai acontecer, sempre, quando você tem uma junção, seja ela P, seja ela N, seja ela PNP, seja ela NPN. Sempre em um transistor, não importa se ele é THT, daquele mais antigo, se ele é CMD, se ele é até mesmo aqueles bem antigos mesmo. Todo e qualquer componente semicondutor vai apresentar uma queda de tensão entre as suas junções. Sempre. Isso é regra. Qual o paralelo que se estabelece? Tá? Eu costumo fazer o seguinte: quando alguém diz que já sabe eletrônica, que já conhece, que já trabalha há muitos anos, eu faço a seguinte pergunta: qual é a queda de tensão em uma junção de um diodo retificador comum? Se a pessoa não souber isso, ela pode ser engenheiro, ela pode ser astronauta, ela pode ser o que for. Para mim, ela não sabe absolutamente de nada em eletrônica. Quando nós estudamos o diodo e a unidade básica, onde você tem uma junção é um diodo, você tem uma junção no diodo, você tem uma junção no transistor, mas a unidade básica de junção é um diodo. A gente estuda na teoria diodo real e diodo ideal. Diodo ideal seria o diodo que conduziria toda a corrente de tensão que ele pudesse conduzir quando ele polarizado de forma direta. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que aqui, ó, você tem aqui, vamos supor que aqui fosse um diodo, essa junção aqui fosse um diodo. O diodo ideal, você aplicaria uma tensão de 12 volts aqui, essa tensão de 12 volts sairia aqui, polarizado diretamente. Se você polarizasse inversamente, a tensão de 12 estaria aqui, não passaria para cá. Não é assim que o diodo funciona? Você polariza direto e polariza inverso. Polarizando direto ele conduz, polarizando inverso ele não conduz. O diodo ideal, teoricamente falando, seria aquele capaz de conduzir toda a corrente de tensão que está num pino para o outro. Só que na teoria isso não funciona, porque a junção do diodo precisa de uma tensão, de uma corrente para funcionar. Nos diodos mais antigos, nos diodos de germânio, que já não existe mais, essa queda de tensão era da ordem de 0,2 volts. Fantástico, não é isso? Perdia muito pouco. Mas nos diodos atuais utilizados hoje, a queda de tensão é de 0,7 volts. Ele passa a conduzir a partir de 0,7 volts. Então você vai aplicar 0,1 volt aqui, não conduz, 0,2 não conduz, 0,3, 0,4, 0,20. Quando chegar a 0,7, ele aí ele conduz. Você colocando isso na cabeça, a partir de agora, quando você for analisar um circuito ligado, estando ele quente, ligado, você já começa a desenvolver esse raciocínio. Pô, tem um diodo aqui, qual a tensão que eu tenho do lado? 10 volts. Qual a tensão que eu tenho do outro? 10 volts menos 0,7. Sempre vai ser assim. A tensão menos 0,7. A tensão menos 0,7. Isso em todo o diodo, todo
transistor que você encontrar. No começo, é muito interessante você começar a mentalizar só de diodo. Esquece transistor por enquanto. Porque, na verdade, o transistor é um conjunto com 2 diodos ou mais. Então, se você não desenvolver o raciocínio bem aqui em um diodinho só, vai ficar complicado para você. Então, coloca isso na sua cabeça. Sempre, quando você for medir a tensão de um lado de diodo, do outro lado, você deve ter essa tensão menos 0,7 volts. É a tensão de junção. É a tensão que o próprio componente precisa para funcionar. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.